Quando minha esposa desabou no velório do meu melhor amigo, tive a certeza de que ela havia me traído. A chuva que caía sobre o cemitério de Santa Luzia parecia ironicamente clichê. O céu estava cinza, o ar estava gelado e o cheiro de terra molhada se misturava ao perfume forte das coroas de flores. Marcos, estava parado diante do caixão de Ricardo, meu melhor amigo desde o jardim de infância. Ele havia morrido em um acidente de carro estúpido, um capotamento em uma estrada vicinal durante a madrugada. Ao meu lado, minha esposa, Letícia, estava inconsolável. Mas não era um choro comum. Não era aquele lamento contido de quem perde um amigo da família. Letícia soluçava de forma convulsiva. Ela se agarrou à borda do caixão de madeira escura com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Por que você me deixou? Porque agora, ela sussurrou alto o suficiente para que eu ouvisse, mas baixo o suficiente para que os outros parentes pensassem ser apenas um delírio de dor. Eu olhei para ela e senti um frio que não vinha do vento. Estávamos casados há 10 anos. Ricardo era o padrinho do nosso casamento. Ele era o cara que vinha em casa todo domingo para o churrasco. Mas aquele desespero, aquela forma como ela acariciou o rosto gélido dele antes de fecharem a tampa, aquilo não era luto por um amigo. Era o luto de uma viúva. Enquanto o caixão descia, Letícia desabou. Ela caiu de joelhos no barro, sujando seu vestido preto caro, e gritou o nome dele de uma forma que rasgou o meu peito. Foi naquele exato momento, observando o tremor nos lábios dela e o olhar de choque da irmã do Ricardo, que a semente da dúvida floresceu e virou uma certeza absoluta. Letícia e Ricardo tinham um caso. O velório acabou e fomos para casa em um silêncio sepulcral. Letícia foi direto para o banho. Eu me sentei na sala, encarando a parede. O celular dela, esquecido sobre a mesa de centro, acendeu com uma notificação. Eu nunca fui de mexer nas coisas dela, mas o ódio estava me cegando. Peguei o aparelho. Não havia senha, ela devia ter removido na pressa do luto. Abri o aplicativo de mensagens e procurei pelo nome de Ricardo. Nada. A conversa estava limpa. Mas notei um contato salvo apenas como mecânica orçamento. Abri a conversa. A última mensagem, enviada por Ricardo às 23h45 da noite em que morreu, dizia: "Não aguento mais mentir para o Marcos. Vou contar tudo para ele amanhã de manhã. O nosso filho merece saber quem é o pai de verdade." O mundo parou. O meu filho, o Léo, de 6 anos. O menino que eu carreguei no colo, que tem os meus olhos, não era meu. O impacto dessa frase foi maior que a própria morte do meu amigo. Eu não estava apenas sendo traído pelo meu melhor amigo e pela minha esposa, eu estava sendo apagado da minha própria vida. Ato 2, a investigação e o confronto. Fiquei paralisado por minutos que pareceram horas. O som do chuveiro parou. Ouvi os passos de Letícia no corredor. Guardei o celular exatamente onde estava. Eu precisava ser frio. Se eu explodisse agora, ela se faria de vítima e eu nunca teria as provas de que precisava para o que viria a seguir. Na manhã seguinte, agi como se o meu mundo não tivesse desmoronado. "Você está melhor, querida?" perguntei, servindo o café. Letícia, com os olhos inchados, mal conseguia olhar para mim. "Sim, Marcos. Só ainda não caiu a ficha. O Ricardo era como um irmão para nós, né?" "Um irmão", pensei. A audácia dela me dava náuseas. "É agudo, um irmão." Inclusive, Letícia, o advogado do Ricardo, me ligou. Parece que ele deixou uma pasta de documentos importantes no escritório dele com o meu nome. "Vou lá buscar hoje." E o pânico cru atravessar o rosto dela por um milésimo de segundo. "Documentos? Que tipo de documentos?" ela perguntou, tentando manter a voz estável. "Não sei. Coisas da empresa, imagino. Sabe como ele era organizado." Saí de casa, mas não fui a escritório nenhum. Fui direto a um laboratório de genética que fazia coletas domiciliares discretas. Comprei um kit de DNA. Eu precisava de uma amostra do Léo e, de alguma forma, de algo do Ricardo que ainda estivesse disponível. Lembrei que Ricardo tinha deixado uma escova de dentes na nossa casa de praia no último feriado que passamos juntos. 3 dias depois, os resultados chegaram por e-mail enquanto eu estava no escritório. Probabilidade de paternidade, 0%. Eu não chorei. Eu sentia um vazio negro. Liguei para o meu advogado, Dr. Henrique, um homem que não conhecia Ricardo e que seria técnico o suficiente para o que eu planejava. "Henrique, quero o divórcio. Litigioso. E quero que você prepare uma ação de negação de paternidade e danos morais. Tenho as provas." "Marcos, você tem certeza disso?" "Isso vai destruir a criança", disse Henrique, folheando os exames. "A criança já foi destruída pela mãe quando ela decidiu usar o meu filho como peça de um jogo de mentiras. Eu amo o Léo, Henrique, mas não posso olhar para ele e ver o rosto do homem que me apunhalou pelas costas todos os dias." Mas havia algo mais. Se Ricardo ia me contar a verdade naquela noite, porque ele sofreu o acidente. Comecei a revisar os detalhes daquela madrugada. Ricardo era um motorista excelente.
O carro era novo. A perícia disse que os freios não responderam. Voltei para a conversa com mecânica. Rolei para cima. Meses atrás, Letícia escreveu: se ele contar, nós perdemos tudo. O testamento do pai dele diz que se ele se envolver em escândalo de adultério, a herança vai toda para as instituições de caridade. Temos que dar um jeito. Ricardo respondeu: não vou matar minha consciência por dinheiro, Letícia. Meu sangue congelou. Letícia não era apenas uma adúltera. Ela era uma manipuladora. E talvez algo pior. Ato 3, a armadilha e a confissão. Decidi confrontá-la na sexta-feira à noite. Mandei o Léo para a casa da minha mãe, dizendo que teríamos um jantar de reconciliação. Preparei o jantar. Vinho tinto, o favorito dela. Coloquei um gravador escondido sob o vaso de flores na mesa de jantar. Quando Letícia chegou, ela parecia mais animada. Achava que o luto estava passando e que eu estava voltando ao normal. E que surpresa boa, Marcos, ela disse, me dando um beijo no rosto que me fez querer vomitar. E precisamos comemorar, Letícia. A justiça está sendo feita. Jantamos em relativo silêncio, até que eu coloquei o envelope do DNA sobre a mesa. O que é isso? Ela perguntou, o sorriso sumindo. O resultado da nossa mentira de 10 anos. O Léo não é meu filho, Letícia. E eu já sei que o mecânico era o Ricardo. Ela empalideceu a um ponto que achei que fosse desmaiar. Marcos, foi um erro uma única vez. Não minta, eu gritei batendo na mesa. E foram anos. Eu vi as mensagens. Eu vi que você sabia que ele ia me contar. E eu vi que você mencionou dar um jeito por causa da herança dele. Letícia começou a tremer. E você não entende, Marcos. O Ricardo ia estragar tudo. Nós tínhamos uma vida perfeita. Ele ia tirar o Léo de mim, ia perder o dinheiro da família. Eu fiz tudo por nós. E por nós, ou por você. O que aconteceu com o carro dele, Letícia? Houve um silêncio mortal na sala. O único som era o da chuva batendo no vidro da janela, o mesmo som do dia do velório. Eu não fiz nada, ela sussurrou. Eu só sugeri que ele revisasse o carro. Eu conhecia o mecânico que ele usava, eu só dei uma ideia. E você subornou o mecânico para mexer nos freios dele, não foi? Eu avancei blefando, mas com uma convicção que a fez quebrar. Ele ia nos destruir, ela gritou chorando. Ele ia contar para você e você ia me expulsar de casa. Eu não podia deixar. O Ricardo ficou fraco, ele começou a ter crises de consciência. Ele não era o homem por quem eu me apaixonei. Eu recuei chocado. Eu esperava traição, mas não um assassinato por ganância. Você é um monstro, Letícia. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu. 2 investigadores da Polícia Civil, que eu havia contatado naquela tarde e que estavam ouvindo tudo pelo gravador em tempo real, entraram. Letícia Albuquerque, você está presa sob suspeita de conspiração para homicídio e fraude. O processo de divórcio foi rápido. Com a confissão gravada e as provas do suborno ao mecânico, que a polícia encontrou logo depois, Letícia foi condenada. O mecânico abriu o bico em troca de uma redução de pena e confirmou que ela pagou R$50 mil para sabotar as mangueiras de freio do carro de Ricardo. O caso foi um escândalo nacional. A viúva de mentira, os jornais chamavam. E quanto ao Léo? Essa foi a parte mais difícil. O exame de DNA dizia que eu não era o pai biológico, mas meu coração dizia o contrário. No entanto, a família do Ricardo, a irmã dele, que sempre suspeitou de algo, entrou com uma ação para ter a guarda do menino. No tribunal, meses depois, eu tomei a decisão mais dolorosa da minha vida. Eu abri mão da guarda total para a irmã do Ricardo, mas exigi o direito de visitação. Eu não sou o pai de sangue, eu disse à juíza, mas sou o único pai que ele conhece. Se eu sumir, ele perde o pai e a mãe de uma vez. Hoje, 2 anos depois, a vida é silenciosa. Moro em um apartamento menor, longe daquela casa cheia de memórias manchadas. Léo passa os fins de semana comigo. Ele ainda não sabe de toda a verdade, sabe apenas que a mãe está doente e longe, e que o tio Ricardo virou uma estrela no céu. Às vezes, eu me pego olhando para ele e procurando os traços do Ricardo. Antes, isso me dava ódio. Hoje, me dá uma estranha paz. Ricardo pagou com a vida por tentar fazer o certo no último minuto. Letícia está pagando na prisão pela sua ganância. E eu herdei o que sobrou, a verdade.
A herança de Ricardo não foi o dinheiro que Letícia tanto queria. Foi a chance de criar um menino para ser um homem melhor do que o pai biológico foi, e muito melhor do que a mãe jamais sonhou em ser. No final, o velório não foi o fim da minha vida, mas o funeral da minha cegueira. A traição dói, mas a mentira mata. Nunca ignore o seu instinto, mesmo quando ele grita no meio de um adeus.